Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje vou gravar aqui mais uma aula, para os meus estudantes. Dessa vez falando sobre ondas, no caso aqui ondas em cordas. Logo em seguida eu vou gravar uma aula relacionada com ondas tridimensionais. Nessa aula aqui eu vou falar sobre os tipos de onda, falar se elas são transversais ou longitudinais, classificar esses tipos, definir comprimento de onda, falar sobre frequência, falar sobre a velocidade da onda de uma corda esticada, definir o que é uma onda progressiva, falar da equação de onda, usar o princípio da sobreposição das ondas para falar sobre interferência, fasores e, no final, ondas estacionárias. Após a vinheta. Bem, primeiro definindo os tipos de onda, a gente tem, que é o objeto de estudo aqui, as chamadas ondas mecânicas, que são ondas que utilizam meios para uma condução. Por exemplo, as ondas sonoras, ondas que ocorrem na água, as ondas no ar, ondas em sólidos, são ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas são ondas oriundas da oscilação do campo magnético e do campo elétrico, por isso tem esse nome de onda eletromagnética. Ela se propaga no vácuo, e é a luz em vários seus espectros, seja no visível, seja na luz infravermelha, ultravioleta, radiação gama e etc. E por último aqui, mais abstrato, as chamadas ondas de matéria, que nada mais é do que um artifício matemático para o uso da mecânica quântica. Você tem as funções de onda, que também são equações que seguem também as mesmas características das ondas aqui. Então, definindo sobre ondas transversais e longitudinais, elas são definidas nada menos do que pelo seu formato de propagação. Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um pulso criado numa corda. Esse pulso se viaja em uma direção. Eu posso fazer vários pulsos consecutivos fazendo uma oscilação na corda. Esse tipo de onda aqui é chamada de onda transversal, porque a vibração dela, que está aqui para cima e para baixo, é perpendicular à propagação. As ondas longitudinais, como tem o caso aqui dessa mola e desse canal de ar aqui, a propagação ocorre na mesma direção da vibração. E usando já o que a gente aprendeu no capítulo anterior sobre o movimento harmônico simples, quando a gente vai tratar ondas em uma corda, a gente tem também um movimento harmônico simples, porque originalmente a corda está esticada, presa em um ponto. Quando eu produzo um trem de pulsos aqui, produzo um pulso, depois outro pulso e assim por diante, a gente vê que essa corda ela vibra na direção Y e ela tem valores diferentes na direção X. Então ela é uma Y em função de X e dependendo do tempo, em tempos diferentes, a gente tem posições diferentes aqui. Então é uma coisa que também depende do tempo. Por isso que é uma onda YXT. E tanto a dependência temporal quanto espacial podem ser retratadas por um movimento harmônico, ou seja, uma vibração que varia, que tem ciclos de repetição com o passar do tempo e com o passar da posição. Então, a forma mais completa de escrever uma onda aqui, na verdade, é escrever Kx mais ou menos ômega t somado com uma fase, uma constante de fase. Da mesma forma, essa constante de fase determina se essa onda começa no zero, vamos supor que x igual a zero, tempo igual a zero. Ela não necessariamente precisa começar no zero. Ela pode ser uma onda que começa assim, subindo e depois ela faz a vibração. De forma que quando x igual a zero, tempo igual a zero, você tem um valor aqui não nulo e nem máximo. Então, por isso que a forma mais completa de escrever ela é desse jeito que eu expressei aqui. E essa lei, ela também tem as suas partes, Por exemplo, aqui, o y de xt é a vibração, é o deslocamento que a gente tem na direção y. Ela tem um valor máximo de amplitude, o valor máximo de oscilação, que é a amplitude. Seno de kx, isso aqui é a novidade pra gente, mais ou menos ômega t. Esse mais ou menos que depende se a onda é progressiva ou regressiva, ou seja, se ela está andando no sentido de x positivo ou se ela está voltando. Esse K é um elemento novo que aparece aqui pra gente. Ele é o fator que multiplica a posição. Cuidado, esse K que aparece aqui é o número de onda.
Não confundam com o K que aparece lá no sistema massa-mola, né? Que o ômega era a raiz de K sobre M. É outro K. É até bom pensar, tipo, esse K, eu vou até tentar escrever ele com uma grafia um pouco diferente daquele K que a gente já tinha, né? Então tem esse vetor de onda, o ômega continua sendo a frequência angular, a fase é todo o argumento da senoide, e a gente tem ainda a constante de fase, não está escrito aqui, mas eu acrescento aqui, que é uma parte que não depende nem do tempo nem da posição na fase do senoide, por isso que é chamado de constante de fase, tá? Seno do argumento é a parte oscilatória e assim por diante. Bem, uma coisa interessante nessa novidade aqui, vamos pegar o caso mais básico, em que vamos supor tempo igual a zero, né? Então tira uma foto desse problema, desse sistema, quando o tempo é igual a zero. Então eu vou ficar com a minha função só com essa cara, né? Só com kx. E isso aqui, nota-se que é um senoide, né? Quer dizer, se você olhar isso aqui, ele é uma coisa assim. Nota que a onda, por exemplo, no zero e numa distância igual, né? Esse comprimento de onda aqui, a onda se repete. Por isso que o y em um kx1, sei lá, desse ponto aqui, se eu andar um comprimento de onda depois, essa onda se repete. Então, se eu tiver na distância x e esse x tem o tamanho de uma onda, que a gente chama aqui de comprimento de onda, a onda se repete. Então, aqui, ó, a gente esbarra na mesma dedução que a gente já fez no capítulo anterior. Quando que o seno de um número mais um pedaço é igual ao seno do próprio número? Se esse pedaço aqui for 2π, ou múltiplo de 2π. No caso aqui, 2π é igual a esse k lambda. Então, o k ele vai ser 2π sobre lambda. Muito parecido com o que a gente já enfrentou, né? Lembra que o ômega, a gente fez uma conta muito parecida com essa. E chegou na conclusão que o ômega é 2π sobre período. Aqui é a mesma coisa, 2π, só que sobre lambda, que é o comprimento de onda do material aí. Então a gente chega nessa conclusão. E se for rememorar, a gente fez a mesma coisa, pode fazer agora também a mesma coisa para a frequência. Então a onda se repete depois de um período, de um t. Então quanto que o seno é igual a ele mesmo mais alguma coisa? Se alguma coisa for 2π. Então a gente chega naquela lei que a gente já tinha lá, que era o 2π. Né? Bem, aqui eu vou fazer um estudo sobre ondas progressivas, porque ele já entregou aqui que onda progressiva é um sinal de menos aqui. Será mesmo? Vamos fazer o teste. Mas antes, acompanha aqui, ó. Vamos supor que eu tenho essa constante de fase aqui, né? E o tempo muda, a posição altera, de forma que esse cara aqui é uma constante. Quer dizer o quê? O tempo passa aqui, aí a posição muda. Mas quando eu fizer o argumento, esse argumento é um número constante, que não muda, né? Então, se isso é verdade, eu posso chegar aqui e derivar essas grandezas. Por exemplo, deriva essa constante em tempo. Derivada da constante é zero. X, deriva o x no tempo. dx dt menos ômega. Então, eu chego nessa conclusão. Uma conclusão que eu chego daqui, muito interessante, é que a velocidade, esse v aqui que é dx dt, pode ser escrito com ômega sobre k. Tem uma maneira boa também de olhar isso, que é assim, ó, velocidade. Velocidade é o quê? Vamos pegar o tamanho de uma onda, né? De um pico até outro pico da onda. Então, eu andei que distância? Eu andei uma distância lambda. Qual o tempo que eu gastei para andar isso? Eu andei um ciclo da onda, então, período. Então, uma maneira de escrever velocidade também é por lambda sobre período. Só que lambda, lembra que k é 2π sobre lambda? Então, esse lambda aí pode ser escrito como 2π sobre k. Mesma coisa, o ômega não é 2π sobre período, então esse período pode ser escrito como 2π sobre ômega. E a velocidade é a razão do de cima
pelo de baixo. Então, o que que dá? Eu posso escrever também a velocidade como sendo o 2π sobre k dividido pelo inverso do segundo, ômega sobre 2π. Então, uma coisa que eu descubro aqui é que a velocidade, corta 2π com 2π, né? A velocidade também é isso aqui, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser útil para eu demonstrar. Então, aqui, até escreveu aqui que lambda f, ou lambda sobre período, que é o que eu utilizei aqui para falar sobre a velocidade da onda. Isso vai ser importante para eu utilizar na hora de calcular se a onda progressiva é dada por mais ou se ela é dada por menos. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que depois de ter passado um tempo ΔT, a onda saiu da posição verde e andou até a posição alaranjada aqui, né? Então, essa onda alaranjada aí, ó, ela é como se fosse uma onda do x em que o tempo eu andei um pedacinho ΔT. Então, o que que eu vou ter aqui? Então, meu ym vezes, aí vai ficar isso aqui, ó, seno de o kx continua a mesma coisa, menos ômega, só que no lugar de t, eu vou escrever t mais ΔT. Então, quer dizer que essa onda andada aí, essa onda depois, o desenho de depois, ela vai virar o quê? O ym seno do seguinte, ó, kx, aliás, eu coloquei um menos aqui já, né? Eu quero testar se eu uso mais ou se eu uso menos. Então, kx mais ou menos ômega t mais ou menos esse ômega ΔT. Só que o que é esse ΔX, esse ΔT? Se eu chamar, né, como velocidade é igual a ΔX sobre ΔT, e então no lugar desse ΔT aqui, ó, no lugar do ΔT, eu posso escrever o que? ΔX, né, sobre velocidade. Só que velocidade aqui, ó, que velocidade é? Então vamos escrever isso, ó. Só que velocidade, se eu olhar aqui, ó, v, velocidade é é ômega sobre k. Então vai ficar uma coisa assim, ó, que meu ΔT vai ser meu ΔX dividido por ômega vezes k. Então aqui um é x e o outro aqui é o k. Eu vou usar isso aqui, ó. Então esse cara aqui, meu y depois, vai ser o meu ym seno de kx mais ou menos o meu ômega t, que já está aqui, mais ou menos o meu ômega vezes o ΔT, que é ΔX vezes k sobre ômega. Então dá para cortar esses ômegas aqui, ó. Então acabou o que? Que meu y depois é meu ym seno de quê? Aqui, ó, vou juntar os k's pertos aqui. Então vai ser um k, vou colocar um colchetinho aqui, ó, que multiplica o x mais ou menos um ΔX, somado com mais ou menos meu ômega t. Agora eu vou analisar essa onda aqui em cima, ó. O que acontece aqui da verde? Então, esse aqui é exatamente a equação da parte alaranjada. Se originalmente aqui, o pico aqui, ó, vamos pegar pelo zero aqui, ó. Se eu fizer x igual a zero e t igual a zero nessa onda original aqui em cima, eu vou ter seno de zero, que está aqui. Só que quando eu andei ΔX, ou seja, minha onda depois, se eu chamar x de zero e t de zero, eu vou ter uma coisa positiva aqui, ó.
Se meu tempo, né, não, aliás, desculpa, se eu tiver meu x igual a zero e meu t igual a zero, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse ponto aqui, por exemplo. E esse ponto é pegar essa onda um pouco antes. Né? Então, nota que essa onda laranja é exatamente essa onda laranja aqui, é a onda verde, só que é ela antes, né? Porque olha só, essa parte mais baixa aqui, ó, na onda verde aconteceu antes. Então, em termos de posição, eu tive que fazer o quê? Eu tive que pegar minha onda original e recuar ela, ou seja, o x dela, ela aconteceu antes. Essa parte mais, por exemplo, que está aqui em cima, a parte de baixo está mais embaixo aqui, ó. Então, em termos de posição, para eu fazer essa onda aqui virar essa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair. Então, vou até mudar de cor aqui a caneta. Deixa eu ver se consigo. Como é que é? Então, aqui, ó. Então, para eu mudar a cor da tinta aqui, ó. Então, nota que o X que eu tenho aqui, para ele recuperar, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu estou no zero. Para isso aqui ficar zero, eu tenho que voltar o X. Né? Então, essa onda aqui é como se eu pegasse o X e voltasse. Então, meu delta X na parte X, ele contribui com esse negativo aqui, ó. Né? Para esse ponto aqui e para o zero, eu tenho que voltar essa onda original. Então, eu tenho que pegar o meu X original e subtrair um valor dele. Por isso que a parte do K que contribui aqui é a parte negativa do ΔX. Então, para essa onda ser progressiva, em termos de ΔX, eu tenho que voltar o X um pouco. E voltar o X é o quê? Pegar o número negativo. Indicando que, nota que esse menos aqui veio de quem? Veio da parte em que o ômega, né, o ômega t, era negativo. Então, quem manda aqui é essa parte negativa do ômega t. Então, é essa negativa aqui que indica esse tipo de movimento de onda. Né? Então guarda, toda vez que a onda, vou até limpar aqui, qualquer coisa é só voltar o slide, voltar um pouco a aula. Se eu quero uma onda progressiva, eu tenho que considerar um trecho menos o outro aqui. Né? Já memoriza isso. Se for kx mais o ômega t, é uma onda regressiva, ou seja, a onda está voltando. Então, já fica uma deduçãozinha dessa parte aí. Depois disso, né, uma outra coisa interessante de se deduzir também é com relação à velocidade da onda. Né? Então, nota que eu peguei uma corda, estiquei essa corda, aí eu estou considerando assim, a onda originalmente... deixa eu mudar a cor aqui para vermelho de novo. Originalmente a onda estava aqui, na horizontal. Aí eu peguei um pedaço dessa onda e estiquei ela para cima aqui. Aí ela fez uma barriguinha aqui, essa crista. A essa crista, vou aproximar ela por uma circunferência, ela é aproximadamente uma circunferência. Então, nota que essa corda que foi alongada aqui para cima, ela vai sofrer tensão para baixo aqui. Esse tal aqui, nesse ponto, é a tensão na corda. Usa tal porque já está usando T para período, então para não confundir, as forças são dadas por tal, que é a tensão na corda. Então, essas tensões na corda puxam o objeto para baixo. Né? Supondo que a velocidade da onda está a 90 graus aqui, essa onda aqui está aproximadamente num movimento circular. Ou seja, a força que tem para baixo resultante aqui, essa força resultante se equipara à força centrípeta do movimento. Ou seja, eu posso escrever ela em termos de dm, que é a massa desse pedacinho aqui da corda, só esse pedacinho, que tem um tamanho ΔL, então é essa massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio, onde o raio é esse raio de curvatura aqui dessa circunferência. Então a conta é feita assim. Né? Dá pra gente perceber o seguinte. Aqui eu tenho aqui, ó, a velocidade
está a 90 graus desse raio central. E as tensões aqui, ó, nota que aqui está fazendo uma circunferência, né? Se eu pegar um ângulo pequenininho aqui, ó, se eu pegar um carinha para cá assim, que faz um ângulo θ, agora está indicando ali, ó, aqui também vai ter uma velocidade, né, que vai estar a 90 graus aqui. Então acaba que esse ângulo que aparece aqui em cima, ele é aproximadamente esse ângulo θ mesmo. Só pensar, esse aqui é 90, então tudo aqui é 90. Aí eu tô com um ângulo aqui. Esse ângulo em relação a esse cara aqui é 90. Então fica uma coisa assim, né? 90 aqui. 90 aqui. 90 aqui. Aí se você olhar bem esse ângulo θ, ó, vamos acompanhar. Esse ângulo θ com esse cara aqui, vou chamar de linha, dá 90 graus. Então θ com esse dá 90. Só que esse cara aqui com esse também dá 90, então esse ângulo aqui é o próprio θ, né? Só analisar aí. Já que esse ângulo aqui é o θ, o que vai acontecer? O que eu tenho dessa força que está para cá? Eu tenho uma parte dela que está para baixo e parte dela está no horizontal. Essa parte para baixo é a própria seno. Então esse cara aqui é como se fosse pegar essa massinha e pegar 2 tal, que é essa força aqui, seno de θ. Outra coisa importante também, que ele define a constante μ, que é dado por massa do objeto dividido pelo comprimento. Então esse tamanho aqui, nessa massa aqui, onde está essa massa, ele vai substituir por μ vezes ΔL. É outra informação importante também. Ao invés de falar de massa, ele vai falar sobre densidade. O μ é densidade linear. Se multiplica aqui, então no lugar desse massa tem esse aqui. Bem, e o resto é só... outra coisa que ele aproxima também, ele considera esse ângulo θ bem pequenininho, então o seno de θ é aproximadamente o próprio θ. E o ΔL, ele aproxima por o raio, por 2 raios, 2 raios e o próprio θ, que é o tamanho aqui, né, raio e ângulo. Feita todas essas considerações, né, e utilizando essa parte aqui, ó, ele chega nessas deduções ali, ó. Ou seja, a força, o que a força é? A força resultante é 2 vezes o tal, que é essa força aqui, seno de θ, porque o ângulo está aqui, né? O θ é muito pequenininho, então 2 tal θ, só que 2 tal θ é o ΔL sobre raio, então a força é aproximadamente isso aqui. O ΔL é o que? O θ é o que? É raio sobre... É o ΔL sobre raio, né? Que é R vezes raio vezes θ dá o L, então substituiu aqui. E essa força ele iguala ela com a força centrípeta. No lugar do ΔL ele usa ΔM, né? ΔM é μ vezes ΔL, μ que eu já defini lá, que é a densidade. E a força que ele usa aqui é a força centrípeta, então vai ser massa vezes ΔA, vezes esse R sobre A. Quando você iguala tudo, olha o que acontece. Então, a força, que é R tal sobre R, tem que ser igual a massa, que é μ ΔL, velocidade ao quadrado sobre raio. O ΔL corta com o ΔL, o raio corta com o raio. O tal, que é a tensão na corda, fica dividida por μ, e a velocidade vira a raiz disso. Então, a famosa fórmula da velocidade com uma onda esticada. Uma corda esticada, não uma onda, uma corda. Então, eu falo, a velocidade de uma onda em uma corda ideal, esticada, depende apenas da tensão na corda e a massa específica de que ela é feita, né? Depois eu vou voltar nisso quando eu estiver falando sobre formação de ondas sonoras em uma corda, né? Ondas estacionárias em corda e instrumentos musicais. Outra grandeza importante de se observar aqui também é a questão da energia associada à onda progressiva. Então nota que essa onda aqui originalmente ela estava aqui toda horizontal, aqui ela foi esticada, um pedaço do x zero foi até lá no alto, e um pedaço do x zero nessa posição que está totalmente torcida.
Então aqui ela está mais reta, mas com uma velocidade alta lá em cima, e aqui ela está bem torcida, ou seja, ela está bem, né, uma força elástica bem considerável. Então a energia potencial elástica e a energia potencial cinética. Então a gente pode pensar na onda como se fosse um transporte de energia, porque ela tem uma energia potencial e essa energia potencial se propaga, dando velocidade. Então, se eu considerar a energia cinética, eu posso pegar um pedacinho dessa onda e olhar para a velocidade que ela está tendo. Nota que essa velocidade é a velocidade na direção transversal. O quanto que ela está subindo, a velocidade que ela sobe, a velocidade que ela desce. E eu posso considerar, nota que está bem notório aqui, ó, esse U é a derivada do Y, então é o quanto que ela sobe. E se for olhar a energia cinética, então eu posso escrever de novo, ó, o dm é massa vezes ΔX, né? Eu substituir aquela dedução que eu já tinha feito antes, né? Que o meu μ é igual a dm sobre delta comprimento, no nosso caso que é um ΔX. Aí no lugar do dm ele já escreveu aqui μ ΔX. E quando você deriva o U, você chega nessa expressão aqui, ó. Coloca ela ao quadrado. Então fica esse termo aqui ao quadrado e o cosseno quadrado. Essa é a parte da energia cinética. A parte da energia potencial, então ele pensa aqui, ó. Ele olhou a variação dessa energia cinética. Como que está a taxa de transmissão dessa energia, ou seja, a energia com o tempo? Então a taxa de transmissão é derivar isso aqui no tempo. Quando você passa a derivar isso aqui no tempo, o dx sobre dt se reconhece como velocidade da onda, né? Nota que o dx já é o deslocamento horizontal dela em x aqui. Dx dt dá essa velocidade da onda. E o restante continua aqui. Aí aqui aparece um cosseno quadrado. Qual que é o valor médio de um cosseno quadrado? Só pensar. O cosseno sozinho, ele está entre... vai lá em cima, né? Em cima, lá embaixo. O cosseno sozinho está entre menos 1, entre mais 1 e menos 1. Esse que é o cosseno. O que é o cosseno quadrado de θ? O cosseno quadrado de θ é uma oscilação também. Quando é 0, o cosseno de 1 vale 1. 1 ao quadrado é 1. E ele vai até 0. Depois vai até 1 de novo, 0 e 1. Então, o valor médio do cosseno quadrado é meio. Então, por isso que esse valor médio aqui, ó, do cosseno quadrado, ele substitui por 1/2. E essa taxa de transmissão de energia passa a ser 1/4 de μ velocidade ômega ao quadrado e y ao quadrado. Ou seja, ela depende da amplitude ao quadrado da onda. Então, considerando a energia potencial e energia cinética, sendo que elas são iguais, né, você pode desenhar tudo para a energia potencial. Vai aparecer um seno quadrado, porque ele é o próprio x e tal. Quando você faz a média, dá 1/4 também. Então, a média dos dois juntos é dobrar esse valor aqui, que volta para esse meio. Então, a potência média dá meio desse valor aqui, né? E agora uma equação muito importante, que é a equação de onda, né? Então, suponha o seguinte. Eu estou pegando a corda se suspendendo, né, na parte que ela está subindo. Então, não necessariamente o pico da corda, nem a parte mais baixa, mas uma parte que está entre antes de chegar no topo e nesse momento aqui. Nota que ela tem uma aceleração y para cima aqui, então ela tem uma aceleração, uma força resultante para cima. Notoriamente que você tem o que? Que você tem uma parte da corda sendo puxada para levantar, outra parte resistindo para baixo. Então a gente tem um pedaço da força para cima, um pedaço da força para cá. Mas se você olhar bem, essas duas forças, elas têm uma resultante assim. Tem uma parte aqui para baixo, aqui tem essa parte aqui para cima. Então acaba que a força 2 menos a força 1 vezes a massa do pedaço está relacionado com essa aceleração para cima, né? Tanto que aqui tem um desenho de detalhe da força 2. A força 2 nota que ela tem uma componente no horizontal que é x, uma componente vertical y, né? Aí o que acontece? A força para cima menos a componente y, a força para baixo, está relacionada com a massa vezes a aceleração para cima.
Por isso que é uma aceleração y. Se a gente for olhar a inclinação né, se eu dividir uma força, né, que é esse desenho aqui, ó, o quanto que essa força está inclinada, ela está relacionada com a força na direção y dividido pela força x. Isso aqui a gente pode chamar de uma inclinação dessa força, né? Está intimamente relacionado com a inclinação dessa onda também. E aqui eu posso falar que o tal, que é a força, que é a tensão que a corda está sofrendo, está intimamente relacionado com a força resultante aqui, F2, por exemplo. Então, essa inclinação, esse tal aqui, esse y aqui, está relacionado com a hipotenusa mesmo, né, dessa F2. Então, o tal é como se fosse um triângulo retângulo da F2 aqui. Aí, se a gente fizer a força 2x muito maior que a força 2y, ou seja, a parte aqui eu inverti, a força na horizontal aqui, tá vendo que essa direção de F é pequenininha comparada com essa. Então eu posso falar que esse tal é aproximadamente a força x, que é a raiz dessas duas coisas, né? Então, se o F2 for muito menor que o F2x, F2y menor que, eu posso aproximar dessa forma aqui. Aí fico com essa situação aqui, ó, que a inclinação, lembra que era a razão entre essas duas coisas? Então F2 sobre F2x, esse S2 aqui, ó, já que o meu F2x é aproximadamente o tal, então esse 2x é aproximadamente o tal, eu posso falar que o meu F2y é a multiplicação do tal vezes o S2. E o mesmo raciocínio para outra onda aqui de baixo. Então, meu F1 é aproximadamente tal vezes o S1. Lembrando que o S é a inclinação. Aí quando eu substituo aqui em cima, lembrando de novo que eu posso fazer aqui o dm, mi é dm dx, a aceleração é minha derivada segunda no tempo. Então eu fico com essa relação aqui, ó, F2y menos F1y, ou seja, tal S2 menos tal S1 é igual a dm, né, que é massa dx, vezes o dy. Então ficou com essa relação aqui, ó, tal S2 menos tal S1, mi dx, e a derivada segunda do y no tempo. Aí, esse dx aqui, ó, eu posso derivar os dois lados por dx. Aí fica assim, S2 menos S1 dx é igual a 1000 sobre tal, né? Lembra que esse tal está em evidência, passei aqui para baixo, e a derivada segunda do y em tempo. Só que o S sozinho, o S é a inclinação. Inclinação é o quê? É a mesma coisa de derivar o y no x. Então, olha só que interessante. Esse S1 menos S2 é como se fosse a variação do S. Então, eu estou fazendo a variação do S dx, só que a variação do S é uma variação de inclinação. É como se eu estivesse tendo um D, o S é o quê? dy dx, e aqui embaixo tem um dx. Então, esse aqui vai virar o quê? Um d2 y dx2, que é a derivada segunda do y na posição. E aqui nasce a equação de onda, porque quando eu faço essa substituição aqui de que o S é dy dx, eu chego exatamente nessa conta que eu rabisquei aqui, ó, que é essa informação que é importantíssima. Ó. Derivada segunda do y no x é dado por esse cara aqui, mi sobre tal, derivada segunda do y em função do tempo. Só que 1000 sobre tal, se a gente voltar se a gente voltar um slide aqui, ó, esse slide, mi sobre tal é a velocidade ao quadrado. Então olha só o que acontece aqui, ó. Quando a gente chega aqui, ó, a gente descobre que a equação aqui embaixo, ó, essa equação de baixo aqui, é a bem conhecida equação da onda. Quer dizer o quê? Se o y descreve uma onda, a derivada segunda desse y no x tem que ser proporcional à derivada segunda desse y no tempo. O termo que liga os dois é a velocidade ao quadrado. Então, a derivada em tempo é velocidade ao quadrado derivada em x. Isso serve para qualquer onda, onda eletromagnética,
onda de matéria tem que obedecer essa equação e assim por diante. Né? Aquele resultado é muito importante. E indo mais para a direção do fim, eu vou falar agora sobre o princípio da sobreposição de ondas. O que ela me fala? Eu acho interessante quando você está brincando na água quando você é criança e joga água no coleguinho em você, o que acontece? As ondas, elas se cruzam e não, né, você joga água para lá, jogam água para lá, para cá, as duas águas se cruzam ali porque são ondas, né, dentro da água. E isso acontece, esse é o princípio da sobreposição. As ondas se somam algebricamente, dando uma resultante, uma onda total. Ondas superpostas não se afetam, né? Quer dizer que se eu tenho uma onda indo e eu mando uma outra onda voltando, então essas ondas vão se cruzar e continuar o seu caminho. No meio do caminho elas vão se sobrepor. Se uma era para cima e a outra para baixo, elas zeram. Se as duas eram para baixo, elas vão ter uma amplitude máxima e vice-versa. Então, matematicamente, como ficaria isso? Vamos pegar esse caso aqui interessante, que eu estou misturando uma onda 1, que é uma onda progressiva, né? Uma onda 2, também uma onda progressiva, com as mesmas características que a primeira. A diferença é o quê? Uma está com uma fase em relação à outra, uma constante de fase em relação à outra. Ou seja, quando essa aqui está zerada, essa aqui está um pouquinho para cima por causa dessa fase. Então a diferença é essa, o resto é tudo igual. Tem a mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, né? Lembra que aqui dentro está enclausurada em comprimento de onda, que é 2π sobre lambda, 2π sobre lambda. Eles têm a mesma frequência ou o mesmo período, lembra que o ômega é 2πf, então o mesmo ômega, então eles têm a mesma frequência, só que a diferença é que enquanto uma está assim, a outra está vindo logo depois, um pouco atrasada, e essa fase manda muito. Como é que a gente soma essas duas ondas aqui? Então eu tenho que somar uma onda assim, um seno, um outro seno. Nota que é um seno que são diferentes os argumentos, né? A gente vai usar uma propriedade trigonométrica. Seno alfa mais seno beta é 2 vezes o seno da soma, metade da soma, multiplica o cosseno da subtração, de metade da subtração. Então, no fundo, o nosso resultado vai ser 2 vezes seno, esse argumento mais esse argumento sobre 2, cosseno desse argumento menos esse argumento sobre 2, que dá esse resultado aqui, ó. O cosseno, então, isso daqui menos isso, sobra só a fase, dá menos a fase, só que o cosseno de menos a fase é a própria fase, sobre 2. E quando eu somo essas duas coisas dividido por 2, dá 2 disso, 2 do ômega t, dividido por 2. Então dá 1 e esse aqui pela metade. Então nota que esse cara aqui, essa parte aqui é uma onda oscilante. Agora essa parte aqui depende, ó. O que acontece com essa parte de cá? Se a onda tiver uma diferença de fase de π, vai ter um cosseno de π sobre 2 aqui que dá zero. Ou seja, se uma onda estiver assim e a outra atrasada ou adiantada de π, o que é adiantada de π? Quer dizer que esse máximo aqui é um mínimo. Então a outra, se a outra estiver assim, se eu somar essas duas ondas, de resultado eu vou ter o quê? Zero. É o que está escrito aqui, ó. Cosseno de π. E se ela estiver em fase? Tipo, a fase for zero. Quer dizer que eu vou misturar essa onda com uma outra onda que está assim também. Qual que é o resultado? O resultado dessas duas aqui, ó, é uma onda que eu mandei para cima e mandei para cima. É uma onda que é o dobro de amplitude aqui, né? Tudo já escrito nessa equação matemática que está aí. Então essa aqui é a amplitude dessa nova onda. Nota que essa amplitude é 2 vezes o cosseno da fase. Se a fase for igual, realmente a fase dobra, né? Igual a gente mostrou ali. Aqui tem um caso interessante da sobreposição de ondas aqui, ó. Aqui um pulso está vindo numa direção, o outro pulso indo. Os dois se encontram no meio e continuam como se nada tivesse acontecido entre eles. E aqui você tem aqui, ó, as ondas em fase ao resultado. Dá uma onda gigantesca aqui, né? Nota que esse pico aqui está o dobro desse. Onda com diferença de fase de π, ó. Então uma está para cima, outra para baixo. Então enquanto uma está no alto, a outra está embaixo. Então quando eu misturo as duas, zero. E aqui uma fase intermediária aqui, ó, tipo
Aqui as duas estão altas, aqui está lá no alto e lá embaixo, então aqui perto daqui dá um zero, e assim por diante. Esse fenômeno chama de interferência, né? E meio que para acabar a matéria, quase acabando, eu acho que falta só uma parte sobre ondas estacionárias, falar sobre fasores, né? Então essa característica aqui, ó, que a gente escreveu, pode ser interpretada em termos de fasores. Por exemplo, uma onda pode ser representada por um fasor, que é o quê? Um vetor de módulo igual à amplitude e uma onda que gira em torno da origem, com velocidade angular igual à frequência ômega da onda. A projeção do fasor vertical ou horizontal fornece o deslocamento y do ponto situado na trajetória da onda. Parecido com o que a gente fez na última aula, né? Que a gente fez o quê? Mapeou uma movimento harmônico simples e um movimento circular. Fasor nada mais é do que isso. Eu vou considerar uma circunferência virtual aqui, uma circunferência, e essa circunferência eu vou percorrer ela. A sombra que essa, né, isso aqui é o YM, é como se fosse a circunferência mesmo. Eu pego uma circunferência e volto aqui. A sombra que essa circunferência faz aqui é essa lei aqui, ó. Acompanhe comigo. Se esse aqui é o ângulo θ, o que é esse ângulo aqui? Esse ângulo é o kx menos ômega t. A sombra que ele faz aqui é o que? É o seno. Então, ym seno é exatamente a sombra que ele faz aqui. Então, eu posso representar uma senoide assim, uma onda como sendo um vetorzinho circulando, ou seja, é isso que a gente chama de fasor, né? Fasor é isso. E eu posso somar duas ondas assim. Vamos supor que eu tenho duas ondas para somar. Aí eu represento as duas nesse plano. Aí cada uma está girando de um jeito. Por exemplo, a diferença entre uma e outra, né? As duas estão girando juntas assim. A diferença entre uma e outra é esse fase aqui. Então nota que tem a hora que ela vai estar assim. A sombra que elas projetarem aqui, somadas, é a soma, né, a sombra que elas projetam aqui juntas, é exatamente a onda resultante que eu tenho. Muito mais esperto assim. Então eu faço um vetor resultante aqui. Esse vetor resultante, y' é o fasor dele, exatamente a soma dessas duas ondas que eu tenho ali. Então o fasor é útil para a gente utilizar, é útil para fazer esse tipo de conta, né? E para acabar, né, eu acho que é uma das últimas coisas, ondas estacionárias. O que vem a ser ondas estacionárias? Elas ocorrem em cordas. E eu posso ter dois tipos de cordas principais aqui. Eu posso ter cordas com ponta fixa ou cordas com pontas livres para vibrar. Aí a principal importância aqui, diferença aqui é a seguinte: quando a onda é fixa, a colisão do pulso nessa parede aqui faz com que a onda volte por baixo. Eu até representei isso em sala com meus estudantes, mas, por exemplo, vamos supor que a onda está aqui, ó, né? Se a onda chega aqui e ela tenta puxar a parede para cima aqui, ó, que é o que está acontecendo nesse pulso aqui, ó, o pulso está falando assim, para cima, para cima, para cima. Ela tenta puxar a parede para cima, só que ela não consegue. É a mesma coisa de eu pegar uma parede assim, puxar a parede para cima, eu não consigo. O que acontece? Se eu puxo para cima aqui, eu sou meio jogado para baixo. E é o que acontece com essa onda aqui, ó. Ela tenta levantar a parede, só que a parede faz com que ela seja arremessada para baixo. Então a reflexão de uma onda fixa, corda fixa, é por baixo. Já a reflexão de uma corda livre é por cima. Então, ó, para cima, ela realmente vai lá em cima e depois volta. Então a reflexão de onda numa haste aberta, uma corda livre, é por cima. Guarde isso, por cima. Fixa é por baixo, livre é por cima. Porque, por exemplo, o que é uma onda estacionária? Onda estacionária é quando eu fico jogando várias ondas numa corda, a onda colide e volta. Na hora que ela volta, ela encontra com uma indo. Se ela estiver nessa condição aqui de ponto fixo, aqui sempre vai ter a onda que volta invertida com a onda que vai. Quando você soma essas duas ondas, nesse ponto aqui sempre dará um nó. A gente chama de nó, que é um ponto em que a onda fica paradinha.
Já quando a corda é livre para vibrar, a onda que vai, ela colide com uma onda que volta, que também é para cima. Então toda vez que eu tiver uma onda livre para vibrar aqui, ela vai se encontrar num ventre, né? E quando eu somo duas ondas estacionárias, nota que uma onda aqui, ó, é progressiva. Essa é a onda que está indo na direção positiva do x, somado com uma onda regressiva, né? Então, quando eu somo essas duas ondas, vamos lembrar aquela lei lá, aquela regra que a gente aprendeu, né? Seno e seno. Então, é seno da soma sobre 2. Então, vai ser isso aqui mais isso aqui sobre 2. E seno da subtração sobre 2. Então, olha só. Se eu fizer esse aqui mais esse sobre 2, corta o ômega. Fica só o K. Se eu fizer esse daqui menos esse sobre 2, corta o K. Fica só o ômega. Então, o distancionário tem essa cara aqui, ó. Se você olhar bem essa cara, quem vai mandar aqui, eu tenho duas situações possíveis. Ou eu tenho tudo zero. Quanto que dá tudo zero? Seno de zero, seno de π, 2π, 3π, etc. Então, múltiplo de π dá zero. Essas situações aqui a gente chama de nó, né, que dá zero. E seno de π sobre 2, né, que é o kx aqui, ó, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, dá um máximo. Esses lugares aqui a gente chama de ventre. Então é como se a onda, né, ela fizesse uma coisa assim, uma barriguinha assim. Aqui vibra muito, então ela está vibrando aqui, né, no tempo. Então ela vibra muito, aqui ela está parada e no outro ponto ela está parada. Então dependendo dessa distância kx aqui, ó, se o x, né, aqui ó, se o x for tipo, vou fazer no próximo slide. Então nota, por exemplo, se eu tenho dois pontos fixos, eu tenho obrigatoriamente aqui, que a onda está indo e voltando, e aqui um nó. Aí no meio daqui eu posso ter o quê? Posso ter um ventre, posso ter dois ventres, que aí é um nó. Posso ter três ventres e dois nós. Então esse aqui é tipo o primeiro modo de vibração, é o modo fundamental ou N1. Esse aqui é o segundo modo de vibração, o N2, e assim por diante, né? Aqui é o N3, terceiro modo de vibração. E tudo vem daqui, ó. Então, quando você olha aqui, o que acontece? Você pode ter valores especiais de x, ó. X é o que? É um n lambda sobre 2, onde esse n é um número inteiro, são os nossos, os lugares que estão zero. Então a primeira maneira de vibrar é o que? É fazer com que, nota que esse comprimento de onda aqui, ó, qual que é o comprimento de onda desse cara? Esse aqui é metade da onda só, né? Porque a onda faz uma coisa assim, ó. Então, esse lambda aqui, ele é igual que a 2L. Então, meu X, meu L, o tamanho da corda ali, ó, o primeiro caso ali é o que? O primeiro caso é L, é lambda sobre 2, meu fundamental, que é o 1, né? Só mandar o 2 ali. Aqui o N, esse N2 aqui, ó, acaba que o meu comprimento de onda é igual ao meu L. E assim por diante. Aqui é 3 meios de L. E assim vai. O L é 3 lambda sobre 2. Então essas são as condições para eu ter nó, né? Aí eu posso fazer o mesmo estudo para eu ter também os antinós. Aqui, ó. Quais são os lugares em que eu tenho os antinós ou ventres? Os ventres eu vou ter nesses lugares aqui, ó. Né? Eu vou ter aqui, nesse lugar aqui tem um antinó, nesses dois outros lugares e assim por diante. E dá para extrapolar também o caso de uma haste. Vamos pegar uma haste aqui, ou como se fosse só uma corda livre de um lado para vibrar. Ou então eu posso pegar a corda e pendurar ela, né? Mas aqui pode ser uma haste, né? Que pega uma régua e balança na beira da mesa. Então, o que você tem aqui? O primeiro modo aqui, ó, se você olhar bem esse primeiro modo, que é o n igual a 1 aí, ó, que é a primeira forma de vibrar, nota que isso daqui, na verdade, é pegar o L
A onda é o que? A onda é pegar esse L. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4. Então o lambda aqui vale 4L do meu N igual a 1. Esse aqui é meu segundo modo de vibrar. Ó. Nota que para eu completar a onda, basta eu fazer isso aqui. Então o que eu tive que fazer? Eu peguei o L, dividi o L em 3 pedaços, né? E multipliquei ele por 4. Então esse lambda aqui, ó, é pegar o L, dividir por 3 pedaços e multiplicar por 4. Esse modo aqui, ó, vamos ver esse modo aqui para completar uma onda eu fiz isso. Aí cortei 1, 2, 3, 4. Então eu peguei o L, dividi 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então dividi em 5 pedaços o L e multipliquei por 4 e assim por diante. Então dá para extrapolar para esse caso aqui também, né? Para ácidos. Né? Aí aqui um resumo de tudo, lembrando que isso aqui, essas duas características mostram claramente de onde, quando eu tenho nós nos dois pontos e quando eu tenho antinós no ponto. Né? E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.